Bom dia a todos, né, sejam muito bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Nobre Murta. E convidado pelo comandante Douglas, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre conduta, né, doutrinária. É um assunto de grande importância porque se vincula a nós. Né, e tudo que se vincula a nós é de extrema importância, porque é aquilo que está ligado a nosso autodirecionamento e necessariamente a nossa felicidade, ao nosso futuro e, digamos, ao nosso sucesso, né, espiritual. Então o tema é conduta doutrinária. É um tema que está, né, nesse livrinho aqui, né, que muitos já devem ter visto. E eu vou fazer algumas reflexões, né, sobre esse tema, de forma que a gente reflita um pouco sobre alguns detalhes. Provavelmente eu não vou dizer nada muito novo, né? Nada que vocês não saibam, mas talvez seja interessante refletir de uma forma diferente daquilo que normalmente a gente reflete. Então, por conduta, o que é conduta? Né? Conduta é aquilo que decorre do nosso ser. Então, as nossas atitudes, um abraço, né, um beijo, um tapa, um murro, digamos, os nossos pensamentos, raiva, ódio, amor, os nossos pensamentos, desejo, ambição, né, tudo isso nós podemos englobar na palavra conduta, né? Ou seja, tudo aquilo que decorre do nosso espírito. Né? Aqui já foi falado por diversas vezes que nós temos três esferas: o nosso corpo físico, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, e nós temos o nosso espírito propriamente dito. No nosso espírito é que está a essência do nosso ser, né? Que aqui também já foi dito, que é onde está a chama crística, que é a essência divina em nós, né? Então o que acontece? Tudo aquilo que decorre das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, são frutos, né, da nossa criação. Provavelmente muitos já escutaram que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E de fato, né, nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos alguns atributos divinos, que é a possibilidade de criação. Tanto é que nos foi dado o livre-arbítrio para que a gente possa, de acordo com as nossas possibilidades, fazer as nossas criações. Então, constantemente nós criamos. Então, quando nós acordamos hoje de manhã e escolhemos vir à casa, nós fizemos uma escolha, é a nossa conduta, né, a nossa manifestação diante das oportunidades que a vida se apresenta a nós. Então, o que ocorre? Nós temos a possibilidade de criar constantemente. Então, frequentemente, o nosso campo magnético, que cobre o nosso corpo físico e espiritual, ele é uma criação, né, das nossas escolhas. Se você escolhe amar, né, se você escolhe perdoar, né, se você escolhe ser indulgente, se você escolhe ser amoroso, dócil, toda essa energia é criada através dos nossos pensamentos. Então a gente frequentemente cria. Então nós vivemos no ambiente magnético que nós criamos. Então frequentemente as nossas energias oscilam porque os nossos pensamentos oscilam. E eu lhe pergunto a vocês, por que os nossos pensamentos oscilam, né? Porque os nossos pensamentos, os nossos atos e a nossa conduta, ela é direcionada pela nossa cultura. E o que a gente entende por cultura, né? Cultura é o conjunto de conhecimentos e de percepções que a gente traz dentro do nosso ser. Ou seja, é a forma que a gente vê a vida. Então, a forma como a gente vê a vida, ela direciona a forma como nós vamos ter as nossas condutas. A cultura, então, ela é a construção das nossas experiências do passado. E ela está, digamos, essas experiências estão acumuladas no nosso inconsciente. Frequentemente, quando vocês passam no trabalho de cura da mente, a gente fala para vocês: este é um trabalho de cura mental em que vai ser possibilitado a cura dos nossos traumas do passado. Então, todas aquelas experiências que nós tivemos em outras vidas, acertos, erros, quedas, traumas, perdas, toda essa bagagem espiritual, ela vai ficando acumulada no nosso inconsciente. Ou seja, não é acessado conscientemente por nós nessa encarnação. Mas ela fica como se fosse uma energia viva dentro de nós que direciona inconscientemente as nossas atitudes. É o que a gente chama de preconceitos. Então, sempre quando a gente vai tomar alguma atitude, fazer alguma escolha, a gente já tem alguns pré-julgamentos.
E a espiritualidade, ela sempre pede para a gente tomar muito cuidado com a nossa cultura, né? Inclusive tem um espírito que fala bastante sobre isso, que é um espírito Hamed. Acho que inclusive tem os livros dele na biblioteca. Ele dá um exemplo que é bem curioso. Por exemplo, se o comandante Douglas, né, que aqui está, né, por exemplo, 2 encarnações seguidas, ele vem como senhores, por exemplo, de escravos. Então ele entende que é natural essa divisão entre classes, né, e que em tese os brancos seriam melhores que os negros. Naturalmente todo mundo sabe que isso é uma ilusão, mas isso foi uma cultura que existiu na Terra em determinado momento. Então se ele tiver vivido uma encarnação com essa percepção, para ele essa cultura é a correta. Só que vocês vão perceber que é uma cultura errada. Na verdade, não quer dizer que Douglas seja mau. Ele é induzido a uma ilusão por uma cultura errada. E é o que nós vivemos ao longo da nossa história. Em encarnações de pobreza, em encarnações de riqueza, nós vivemos e criamos muitas ilusões, né? Então a gente está cheio de concepções erradas. A nossa cultura é uma cultura viciada. Hamed também dá outro exemplo que é curioso. Ele diz o seguinte, há uma, né, cultura, né, anteriormente que, por exemplo, as mulheres mais velhas não poderiam se apaixonar por rapazes mais novos. Por exemplo, uma mulher de 60 anos não poderia se apaixonar por um rapaz de 20. Por quê? Questões de convenção social. Então, se eventualmente a mulher tiver essa pré-compreensão, esse preconceito, ela pode conhecer uma pessoa, ela pode sentir um amor verdadeiro, mas ela não vai se permitir por uma ilusão que limita a sua felicidade. Então, o que o Hamed diz? As nossas felicidades e a nossa liberdade, ela é restrita, ela é condicionada, ela é fortemente, digamos, agredida pelos nossos preconceitos. Então, todos nós trazemos aqui na cultura várias contaminações, que é o que o trabalho da cura pretende nos libertar, né? Então, em tese, por mais que a gente queira, digamos, ser feliz, a gente tem algumas culturas equivocadas e elas precisam ser refletidas, elas precisam ser repensadas. Bom, então o que a gente tem que entender? A necessidade dessa mudança de padrão de conduta. Bom, é comum e é um fato, né, com certeza certo, que todo mundo deseja ser feliz, todo mundo deseja evolução e todo mundo deseja uma conduta correta, né? Todo mundo deseja fazer as escolhas corretas. Mas aí que entra o detalhe, né, como é que eu faço isso? Às vezes eu tento, eu desejo, mas eu não consigo, né? E eu me recordo de uma fala de Paulo, não sei se vocês conhecem, ele fala assim, tudo que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Ou seja, nós temos as instruções evangélicas, você sabe o que você deve fazer, mas a gente não consegue, né? A gente não tem a força necessária para isso, porque a gente não tem o que aqui na casa eu aprendi que chama sustentação magnética. Ou seja, a nossa inferioridade, a energia negativa dentro de nós, ela fala muito alto. Então, por exemplo, quando a gente escuta um comentário sobre determinada pessoa, já vem aquele impulsozinho da gente espalhar aquela energia, né? Vou contar, né? Conta aqui, conta ali. Ou seja, a gente tem alguns hábitos que são errados, que são equivocados, e eles vão na contramão do nosso desejo. Então é importante a gente entender a necessidade de mudança. Bom, o que ocorre? Quando a gente foi criado simples e ignorante, lá na nossa, né, criação por Deus, a gente era simples e ignorante no sentido de falta de conhecimento. Então, ao longo das nossas encarnações, nós fomos vivendo várias experiências. Só que, igual eu expliquei para vocês, as nossas experiências foram vividas em mundos primitivos em que a gente foi induzido a compreensões e condutas equivocadas, erradas e iludidas, né? Então, hoje a gente traz isso. Hoje a gente está caminhando, né, para a evolução, para a perfeição. Então, hoje a gente é um misto de condutas que a gente não quer ser e condutas que a gente quer ser. Então a gente hoje é um complexo, não é fácil entender as nossas propensões. Ora a gente cai para o lado primitivo, que é o nosso lado instintivo, ora a gente cai para o lado positivo, que é o nosso lado racional.
é quando a gente passa os nossos sentimentos pelo crivo do racional. Será que de fato é adequado o que eu penso? Será que de fato é adequado a minha postura? Será que é adequado de fato o que eu falo? Será que o que eu vivo de fato é o resultado do meu trabalho? Ou será que de forma ilusória eu estou esperando de uma forma infantil as oportunidades divinas, né? Então são alguns detalhes que a gente sempre repensa. Bom, estou explicando para vocês que se de fato há uma conduta ruim, há uma conduta, digamos, primitiva, também há uma conduta positiva, né? E qual conduta é essa positiva? Né? Se a conduta negativa está ligada a essas questões materiais, essas questões culturais, então, convenhamos, é necessário a gente buscar uma cultura positiva. Mas que cultura é essa? Onde que a gente encontra, né, isso? E diga a vocês, né, de fato existe. É o que a gente chama de conduta doutrinária. A palavra doutrinária, né, quer dizer um conjunto de conhecimentos divinos. E aqui na casa a gente propaga a necessidade de realmente desenvolvermos uma conduta doutrinária, ou seja, uma conduta direcionada para uma doutrina, né, positiva. E a doutrina divina, né, acredito que meu irmão já falou aqui em outras vezes, ela é direcionada por algumas leis, né? Quem lê o Livro dos Espíritos, né, tem um livro terceiro lá que fala as leis morais, ou seja, a espiritualidade, né, informou Allan Kardec que existiam algumas leis que são universais. Ou seja, Deus, quando criou o sistema divino, Ele estabeleceu algumas leis, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas leis para vocês terem uma noção. A lei divina ou natural, nós temos a lei de adoração, nós temos a lei de trabalho, nós temos a lei de reprodução, nós temos a lei de conservação, nós temos a lei de destruição, nós temos a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, o mundo não está solto, né? Então, a gente não pode tomar qualquer cultura como a correta, né, a mais adequada. E aqui, quando eu falo correta, não quer dizer que as outras estejam erradas. Eu não quero que vocês se flagelem, eu estou tomando essa atitude errada. Não. Na verdade, é importante que a gente saiba a meta que a gente quer chegar, mas é importante que a gente não se autoculpe, porque o processo de crescimento e de reforma íntima é um processo gradativo, né? Ele é um processo construtivo. Então a gente tem que entender as nossas limitações e fazer de uma forma amorosa a nossa transformação, né, interior. Agora, por que é tão difícil viver essa cultura, né, positiva? Por que é tão difícil a gente viver essa cultura divina? Né, por exemplo, eu já escutei, né, vocês, todos já escutaram, né, que a gente tem que seguir a linha da caridade, que a gente tem que amar, né, que a gente tem que perdoar, né, que a gente tem que ser dócil, ser amoroso. Mas por que às vezes é tão difícil? E primeiro ponto que eu acredito que traga para nós essa dificuldade é a questão da ignorância, né? Então a primeira dificuldade que acho que todos nós esbarramos é a ignorância. A ignorância no sentido da falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu li para vocês aqui as leis, né, morais. Provavelmente, né, a gente não conhece todas e provavelmente a gente não tem muita bagagem espiritual para refletir sobre as nossas posturas. E aqui eu me recordo de uma frase de Santo Agostinho, em que ele explica que ele tinha um hábito, então durante todo o dia ele vivia naturalmente e à noite ele deitava e refletia se durante o dia ele tinha conseguido realizar tudo aquilo que ele desejava. E se, dentre as condutas dele durante o dia, se ele tinha tido alguma conduta reprovável. Aí ele fazia uma análise pessoal, né, fazia uma questão de um pacto com ele mesmo, e no outro dia ele fazia essa mudança, né? Então é necessário que a gente sempre esteja atento ao nosso processo evolutivo, porque eu sempre falo com os meninos na aula, não é deixar como é que está para ver como é que fica. O processo de evolução ele não faz assim de forma automática, ou seja, existem mecanismos que nos conduzem. Se nós não evoluirmos pelo amor, né, faço a leitura, busco, estou atento às minhas condutas, faço a minha vigilância, igual o Mestre Jesus diz, orai e vigiai.
Então, naturalmente, a gente se apega com a vida nos conduzindo pelas dificuldades, né, pelo aperto, pelas chamadas de atenção, pelas doenças. Então, quando você não busca conscientemente, a vida vai te direcionando, porque a espiritualidade sempre nos conduz para a evolução. Se nós temos uma certeza, a certeza de que nós vamos evoluir. Agora, qual processo vai ser utilizado para nos conduzir, aí a gente já não sabe, né? Então é importante a gente conscientemente entender esse detalhe para que a gente não possa ser conduzido, né, de forma, digamos, não amorosa, né? Bom, a segunda dificuldade, né, que eu disse que nós temos é a questão da nossa cultura anterior. A cultura anterior nossa, ela fala muito alto os nossos traumas, os nossos medos, né, as nossas inseguranças, a nossa raiva. Então todos nós carregamos alguns registros de outras vidas. É o que o comandante nosso, Celso, ele sempre fala, são manchas, né, kármicas. Então todos os nossos desalinhos, eles estão registrados no nosso corpo espiritual através de energias. Então ficam aquelas manchas espirituais vinculadas àquelas energias. Aquele medo intenso, por exemplo, se a gente foi abandonado no altar, você tem aquele medo de casar. Se você teve um filho rebelde, você tem medo, né, de ter filhos. Então são vários condicionantes que a gente não sabe porquê, mas a gente foge daquelas situações. Só que veja bem, a gente vive num mundo de luz. Nós somos criações divinas. E como criações divinas, nós não devemos ter medo. Medo é uma energia que jamais, jamais, jamais pode estar no nosso ser, porque ela reflete um desalinho com a energia divina. Ele reflete uma falta de fé, né, uma falta de compreensão, né, uma falta de amor consigo e com os outros. Esses traumas, esses medos, essa ignorância, ele traz uma historinha, né, muito interessante. Que é aquela história que todo mundo sabe do filho pródigo. Então, o que a espiritualidade conta? Que nós ainda estamos no início do nosso processo evolutivo, né? Nós ainda somos considerados como se fossem adolescentes. Então, nós passamos pelo estágio inicial de criança, né, em que a gente era muito mais infantil. E quando a gente chegou nessa adolescência, a gente achou que a gente podia, né, que a gente tinha condição, né, Carlos? Aí a gente achou que a gente criou uma asinha, que a gente pode tudo. A gente quis viver as oportunidades que o mundo físico nos oferece. É quando a gente sai da casa do pai, resgata a nossa herança e acha que a gente pode viver sozinho, né? São as nossas ilusões. Tem um livro de um espírito que chama Hermance Dufour, que fala muito sobre isso, que o nosso processo de reforma íntima é uma volta à casa do pai. Então nós saímos da casa do pai, a gente vivia feliz, de forma amorosa, só que a gente queria viver as nossas ilusões. E o Mestre Jesus retratou nessa história de uma forma muito plena. Então a gente vai, vive, gasta, né? Quebra a cara, depois a gente é humilhado pelas oportunidades e a gente tem que retornar à casa do Pai, né? Humilhado, machucado, né? Digamos, enfraquecido. E o Pai nos acolhe de forma amorosa, né? E se vocês lembrarem da história, o outro irmão fica um pouco enciumado, né? Porque o pai gasta uma vultuosa quantia para fazer uma festa para receber o filho, e o outro que não tinha dado esse trabalho para o pai fica um pouco enciumado. Aí o pai vai e fala que, na verdade, era um momento de grande felicidade, porque um filho tinha, né, compreendido o que era necessário e tinha retornado à casa, então que era motivo de muita felicidade. E o nosso processo é um processo de retorno à casa do pai, né? Então, veja bem, nós vivemos no mundo terreno, em que a cultura ela é contaminada, né? Então traz para nós um desafio, né, que também é dito no Evangelho, que é estar no mundo sem ser do mundo. Esse é o nosso desafio. Então nós vamos estar no mundo cumprindo os nossos papéis, cumprindo a nossa jornada, cumprindo a nossa missão, mas sem nos permitirmos novamente contaminar pelo mundo físico e sem permitir que novamente demos vazão aos traumas que nos acorrentam, né? Sem esses condicionamentos. Então, o segundo ponto que dificulta a nossa felicidade, dificulta com que a gente viva plenamente a alegria, é o que até um professor meu falou uma vez, que é o nosso complexo de vira-lata.
né? Então a gente sofreu tanto em outras vidas, a gente vem tanto assim ao quebrado, tão enfraquecido, tão infeliz, né, Carlos? Às vezes que a gente passa umas dificuldades, que a gente cria uma ideia íntima de que a gente não é merecedor. Ah, eu não mereço, eu não consigo, tudo para mim é difícil, eu não tenho condições. Então veja bem, as nossas experiências criam para nós outras ilusões negativas que dificultam a nossa percepção íntima. Então veja bem, se cada um de vocês pensarem nisso, vocês estão equivocados, vocês estão errados, né? Porque quando vocês passam nas mesas, nenhum mentor fala isso com você. Na verdade, ele fala o contrário. Meu filho, fé. Meu filho, pensamento positivo. Meu filho, erga a cabeça. Meu filho, né, caminha firme, né, confia. Então, um dos grandes mecanismos, né, que a gente passa na assistência é a gente reaprender a nossa dignidade, né? Se a gente é uma criação divina, ou seja, nós refletimos a existência divina. E só para a gente ter uma noção, por exemplo, se eu perguntasse a vocês, se a gente perguntar para Deus, quem que é mais importante, né? Vocês ou o Mestre Jesus? Né? A gente tem uma ideia, né, inicial de falar, não, o Mestre Jesus, com certeza. Só que não, né? Quem é mais importante? Né? Todos são importantes, né? Não existe necessariamente uma diferença de importância entre nós e o Mestre Jesus. Não há essa classificação no mundo espiritual. Todos são importantes, né? Todos são filhos amorosos. Todos são filhos que vão alcançar a perfeição, a felicidade, né? Nós apenas tropeçamos em alguns pontos e hoje fazemos as nossas lições. Tanto é que há uma necessidade, né, da gente reconduzir essa nossa, digamos, dignidade e de buscarmos essa compreensão da nossa, né, condição. Esse, eu acredito que é um principal e o primeiro ponto, porque igual eu disse no início da palestra, nós somos criadores, né? Então nós somos co-criadores. A espiritualidade, ela dispõe na Terra de toda a condição para a nossa evolução e para a nossa felicidade, né? O comandante chegou aí, né, pode confirmar. Os mentores frequentemente projetam sobre a Terra energias de amor, energias de perdão, né, energias de luz, ou seja, há uma projeção constante que nos direciona essa energia de sustentação. Só que eu pergunto, né, quem é que está aberto e quem é que está na sintonia da absorção dessas energias? Então, frequentemente, nós não estamos, né? Essa é uma das dificuldades. Então, quando eu li para vocês a fala de Paulo, tudo que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço, é o reflexo disso que eu digo. A gente muitas vezes se vê sozinho diante das oportunidades da vida e a gente muitas vezes se apercebe enfraquecido, né? Esse enfraquecimento decorre, né, igual eu já disse, da falta de sustentação energética vinculada à nossa cultura inferior de nos achar, né, em tese, vira-latas. Então entra aí outro ponto que é ilusório, que eu às vezes falo com os meninos aqui na aula de desenvolvimento de incorporação, que é aquela ilusão de autocontrole. Quem vive na Terra tem uma ilusão material de que nós estamos necessariamente sozinhos, né? De que não existiria essa força divina atuando tão intensamente. Às vezes a gente traz o conhecimento que existe Deus, que existem os mentores, mas a gente tem uma percepção que eles estão tão distantes de nós que a gente se vê se sentindo sozinhos. Nossa, eu tenho que trabalhar, nossa, tudo está tão difícil, nossa, as pessoas falam de mim, nossa, as pessoas comentam sobre a minha vida. E assim você vai se permitindo ser assim, abatido pelas dificuldades terrenas. E você muitas vezes se sente sozinho diante disso e às vezes nós nos sentimos enfraquecidos. Nossa, tudo está tão difícil, nossa, a perseguição espiritual está difícil, a cabeça dói, as energias nos pressionam, a gente sente aquele desânimo, a gente sente aquela tristeza. Mas é necessário a gente então mudar essa concepção. Então o que eu convido vocês hoje é mudar a cultura. É o que a gente sempre fala aqui na casa, é a questão reforma íntima. Inclusive, se eu não me engano, tinha um livro na biblioteca que chamava Reforma Íntima Sem Martírio. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior. Nós temos que alterar a nossa cultura.
E assim é necessário a gente fazer com amor, reforma íntima sem martírio, sem sofrimento, sem dificuldade. Então vamos compreender, primeiramente, qual que é o nosso local, qual que é o nosso lugar no mundo. O nosso local no mundo é na casa do Pai, né? Então a nossa sustentação, ela vem do nosso Pai. As nossas orientações, a nossa cultura, ela tem que ser absorvida do Pai. Então a gente tem que ter muito atento para não absorver a cultura, digamos, terrena. A gente não pode descer ao nível de nos sujeitar a absorver como correta a cultura terrena. Não, eu vou buscar. A gente vai superar esse limite da ignorância, né? Vamos ler os livros, né? Vamos buscar as orientações, né? Vamos direcionar o nosso tempo para as preces. E eu sempre vejo as pessoas falando, o mundo está muito difícil, o mundo está muito pesado. E eu lembro sempre de uma fala o mundo nunca teve tão bom. E ele fala que o mundo nunca teve tão bom porque, de fato, né, segundo ele, nunca teve tantas iniciativas positivas, divinas, né, casas de caridade, centros espíritas, casas, né, de oração. Então, pessoas voltadas a uma cultura diferenciada. Eu, pelo menos, percebo que nunca na história tanta gente a gente encontra que não bebe mais, pessoas que não fumam mais, né, pessoas que se direcionam, né, para a busca pela saúde, pessoas que se preocupam com a conduta. Então eu noto que há uma percepção. E o Divaldo fala que, na verdade, o problema é que o que é negativo, ele é muito espetaculoso. Então, se você lê um jornal, quando você pega o jornal, só está problema. Então, se você acordar de manhã e pegar um jornal, problema, morte, problema, né, dificuldade, escândalo. Agora, se você pegar, digamos, o lado positivo frequentemente ele é discreto, né? Então a gente não sabe todas as iniciativas que existem, por exemplo, no Brasil, ajudas humanitárias, né? Então é muito tímido. Então a gente cria uma ilusão também de que há o mais negativo, só que isso está errado, né? Então a nossa percepção ela tem que mudar. E para finalizar, eu gostaria de passar para vocês um detalhe. Ok, é necessário mudar de cultura, ok, é necessário buscar as informações, ok. As nossas condutas, elas decorrem da nossa criação, então convenhamos, tudo parte do nosso pensamento, ou seja, da nossa mente. Então a nossa mente ela vai criar pensamentos, ideias, desejos e sentimentos de acordo com a nossa cultura. Então a gente vai lapidar a nossa cultura para que o nosso pensamento seja um pensamento mais amoroso, né, mais claro, e através dos nossos pensamentos nós vamos exteriorizar uma cultura, né, divina. Esse é o processo natural. E é interessante que ultimamente eu tenho percebido um detalhe, que às vezes a gente erra um pouco, que inclusive os mentores me orientaram. A gente sempre acha que os grandes avatares, Mahatma Gandhi, né, o Mestre Jesus, Madre Teresa, né, Chico Xavier, eram condutas, digamos, exemplares, amorosas, né, positivas. E vocês vão perceber que há uma quebra da cultura, né, anterior. Os grandes avatares, eles trazem uma quebra da cultura, né, anterior. E isso é necessário. Então, eles rediscutiam a cultura anterior. O Mestre Jesus mesmo fez isso. Todos vocês vão lembrar daquela passagem da mulher adúltera, né, em que apresentaram para Jesus uma mulher que tinha traído. E naquela época, conforme aquela cultura, a cultura judaica da época, se uma mulher fosse pega em adultério, qual que era a pena? A morte, por apedrejamento, né? Então, o Mestre Jesus, naquela oportunidade, ele já tinha uma certa projeção. E o pessoal, para tentá-lo e para jogá-lo em contradição, porque queriam que ele ou confirmasse a lei de Moisés e apedrejasse a mulher, né, ou então ele manifestasse uma nova cultura, aí eles iam falar que ele era um insurgente, que ele não respeitava a lei clássica. Aí apresentaram para ele e falaram, mestre, né? Aí ele de uma forma muito tranquila, abaixa a cabeça, risca as coisas na areia, aí depois ele levanta e só fala, né, que atire a primeira pedra aquele que não pecou. De uma forma muito sutil, ele não desfez da lei de Moisés, né? Ou seja, ele colocou as coisas nas devidas coisas de uma forma muito sábia, né?
naturalmente pelo Mestre Jesus, mas ele proporcionou uma mudança de cultura. Ele introduziu a questão do perdão através de uma reflexão própria. Quem nunca pecou, joga a primeira pedra. Então, o que é necessário que todos nós façamos, não vamos nos contentar com a cultura terrena, né? Vamos buscar uma nova forma de viver. Até porque a nossa vida é reflexo das nossas atitudes, né? Essa é uma das leis de trabalho, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se hoje nós vivemos na terra, digamos, um pouquinho insatisfeitos com o que nós estamos colhendo, eu queria minha vida mais simples, eu queria minha vida mais amorosa, eu não queria ter tanta dificuldade, eu queria ter uma família amorosa, às vezes tem uns filhos rebeldes, né, tem dificuldade em relacionamento, eu queria um trabalho que fosse condizente com a minha, né, felicidade, às vezes eu tenho que trabalhar numa situação difícil. Então, a gente tem alguns desejos que refletem a nossa necessidade de buscar uma vida, digamos, divina. Só que a gente tem que plantar. Aí entra um novo detalhe. Tudo aqui que eu coloquei para vocês são reflexões que exigem uma mudança de cultura, ou seja, uma maturidade. Então, o que eu faço para vocês é uma mudança, é um convite ao crescimento. A gente não pode mais ser adolescente, ser rebelde, né? Gente, a rebeldia, a raiva, isso não muda nada na nossa vida, não vai mudar os nossos processos. Na verdade, a gente tem que adotar uma postura madura, ou seja, né, vamos sentar, né, Gui? Vamos sentar, vamos refletir sobre a nossa oportunidade. Por que a minha vida está assim? Aí você começa a raciocinar, não, de fato, eu tive algumas atitudes inconsequentes, equivocadas, mas agora eu vou reformular, né? Eu quero ser amado. Então, se você quer ser amado, qual que é o primeiro passo? Como diria o mestre Assis, né? É amando, né? Se você quer ser perdoado, perdoe. Então, a espiritualidade sempre nos convida a uma postura mais proativa. A gente sempre espera. Às vezes a gente espera uma pessoa dar bom dia para a gente dar um bom dia, às vezes as pessoas esperam, né, vir conversar com a gente, então a gente tem que ser mais ativo. Não, se eu quero ser amado, eu vou amar. Veja bem, é uma postura diferente. Tem pessoas que esperam ser. A gente não espera ser, porque o foco não é na colheita. E eu vejo que há um grande erro, a gente está focado na colheita. Não, o foco nosso tem que ser no plantio. Você tem que ser feliz no plantio. Isso eu me recordo de uma pergunta que um doutrinador espírita fez uma vez, que se perguntassem para vocês, vocês preferem amar ou serem amados? Né? Aí, digamos, as pessoas mais assim inocentes poderiam falar, eu prefiro ser amado, né? Muito melhor, né? A pessoa gostar de mim e tal, a pessoa me admirar, a pessoa vem, né, me coloca lá em cima tal. Só que quando você é amado, a energia, ela provém do outro, né? E essa energia, necessariamente, ela não decorre do seu ser. Somente quem ama é que produz essa energia. E então é muito melhor nós amarmos, né, do que necessariamente sermos amados. Porque quando você ama, você manifesta a sua potencialidade enquanto ser divino na produção de um amor. E esse amor ilumina o nosso ser. Então vocês vão perceber que aquele que ama, ele se auto-ilumina pela escolha que faz. Então quando nós escolhemos as nossas atitudes, o primeiro beneficiado somos nós. Então a gente não ama porque o outro nos ama, a gente ama porque a gente ama. A gente ama porque é nossa natureza amar, né? Então nada das nossas atitudes é condicionado ao mundo externo, né? A gente ama porque nós somos espíritos divinos e os espíritos divinos amam. É da natureza divina amar, é da natureza divina perdoar. E quando nós nos apercebemos disso, nós voltamos à nossa natureza. Porque eu digo a vocês, a nossa natureza é de luz. Então todas essas habilidades, elas estão dentro do nosso ser, na nossa chama espiritual. Nós apenas bloqueamos essa chama através dos nossos problemas. Então a gente acumulou tanto problema ao longo da vida que a gente foi soterrando a nossa chama crística. Então o que é necessário? A gente renovar a nossa chama crística e viver a nossa plenitude. Aí entra outro detalhe, para finalizar. Provavelmente quase todos de nós, a gente acha que com o tempo a gente vai aprender a amar, né? A gente acha que com o tempo a gente vai aprender a ser igual a Madre Teresa, a gente vai aprender a amar a todos, porque hoje a gente não ama, a gente não consegue amar um inimigo.
Só que eu digo a vocês, esse é um pensamento equivocado, porque na verdade, por sermos seres divinos, nós já estamos prontos para amar, né? O amor é uma potencialidade latente no nosso ser que basta a gente vivê-la, né? O que a gente não faz são pelos nossos traumas, pela nossa cultura que eu disse no início. Mas a partir do momento que vocês se permitirem amar, vocês vão verem que o ponto inicial da evolução, a primeira conduta que a gente tem que ter para toda essa mudança, qual que é? É amar. Então, se eu perguntar para vocês qual que é o primeiro e o maior mandamento, né, divino, né, que perguntaram para Jesus, aí ele responde: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, se o Mestre Jesus falou isso, né, ele já estava resumindo o início de tudo. Então, a primeira coisa, o mais importante de tudo, é amar a Deus, ou seja, é você viver a sua natureza divina, é você se aproximar dessa fonte de amor divino. Ou seja, para amar não precisa nada, é só amar. Né? Não precisa, na verdade, para você amar, você nem precisa de conhecimento. Porque se vocês perceberem, as pessoas talvez as mais simples, talvez sejam as que mais amem. Né? As pessoas mais simples, as pessoas, né, que eu digo, sem muita cultura intelectual, talvez sejam aquelas que mais amam de uma forma muito simples. Então esse é o convite, né, para todos nós, que eu deixo aqui hoje. Vamos amar. O ponto inicial é o amor. Sempre que vocês estiverem com dificuldades, qual que é o primeiro ponto? O amor. Se o desejo é refletir sobre algumas oportunidades, qual que é o primeiro ponto? O amor. Porque quando você ama, você se liga à energia divina e ela proporciona a vocês a sustentação necessária para quando vocês quiserem fazer alguma coisa, ou seja, aquilo que eu quero, eu faço, né? Ou seja, eu quero ser positivo, eu quero ser, digamos, amoroso. Então, a partir do momento que vocês se ligam a Deus, vocês têm essa sustentação e conseguem tudo aquilo, né, que nós desejamos e que nós necessitamos nessa jornada. Então, né, hoje eu direciono vocês esse convite, que cada um possa refletir na sua intimidade e que possa buscar exercitar essa proximidade, né, com o nosso Pai. Se o primeiro mandamento é esse, então vamos começar do início. Vamos conhecer o nosso Pai, vamos aprender a amá-lo, né, vamos aprender a comungar com Ele dessa energia. Que sintamos vivendo na casa do Pai e vivendo de acordo com as energias, né, e as possibilidades que o Pai oferta a cada um de nós. Ok? Então, muito obrigado, agradeço a todos pela oportunidade.